Oi, gente, boa noite. Espero que estejam todos bem aí. Eu sou a Marina, eu trabalho aqui na Caleb, faço parte da equipe de conteúdo. A gente é um escritório de design e comunicação digital e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui nessa live sobre gestão de marca. A gente fez uma pesquisa no começo desse ano com empresas de vários portes pelo Brasil todo sobre gestão de marca, né, para tentar mapear o que essas empresas estão fazendo, fizeram nos últimos anos e o que elas pretendem fazer, no que elas pretendem investir em 2020, né, em termos de gestão de marca e de marketing. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os resultados dessa pesquisa. Eu estou aqui com o Caleb Bezerra, que é o nosso CEO, e eu queria começar essa conversa perguntando para o Caleb um pouquinho sobre como que foi feita essa pesquisa, né? Porque eu acho que é importante a gente explicar quem foram as pessoas que participaram, que empresas são essas, de qual porte, e como que ficou essa amostra para a gente poder entender melhor o que são esses resultados, né? Então, Caleb, boa noite, tudo jóia? Boa noite, Marina. Tudo bem? Obrigado pela introdução. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a nossa live de hoje. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje, antes que alguém me pergunte ou faça comentários, o meu fundo aqui é o fundo Kids, né, do meu quarto aqui, que é meio escritório, meio quarto de criança. É um mapinha mundi aqui, bonitinho. Foi instalado recentemente. E sim, a gente fez essa pesquisa, Marina, para tentar entender, na verdade, a cabeça dos gestores de marketing brasileiros, né? E das pessoas que gerenciam marketing de forma geral. Às vezes não é um gestor de marketing, às vezes é o próprio CEO que gerencia, às vezes está até no RH, às vezes está no diretor de operações. A gente já teve casos que estava até no jurídico, varia muito de quem que assume essa bronca, dependendo do tamanho da organização, né? E nesse caso, o que a gente fez foi mandar esse questionário para toda a nossa base, eu como também professor da PUC, Valéria, sócia do escritório também como professora, a base da Caleb, a base da BB, que trabalhou em parceria conosco nesse projeto, e nós conseguimos um volume bem grande de respondentes em áreas muito diferentes, né? A gente se atentou muito, como a gente tem esse foco de metodologia, de pesquisa, em ter uma base proporcional à base de empresas do Brasil. Então, na distribuição geográfica, a gente está um pouquinho mais no eixo Minas-São Paulo, porque é onde a nossa base de relacionamentos é mais forte. Agora, na proporção de microempresas, médias empresas e grandes empresas, a gente está atendendo exatamente a classificação e a distribuição de empresas dos cadastros do Sebrae Nacional. Ah, legal. E aí a gente começando a falar um pouquinho dos resultados, né? Assim, do que essas pessoas têm feito nas empresas em termos de gestão de marca. Segundo esses entrevistados, né? Que percentual do orçamento total de marketing dessas empresas foi aplicado em ações, né, de gestão de marca no ano passado? Esse resultado foi bem curioso, Marina. A gente achou um número que basicamente metade das empresas aplicaram 10% ou menos do investimento delas em gestão de marca, em ações que levam a valorar melhor a marca, né? Aqui é importante a gente definir, né? A gente especificou bem nessa pesquisa quais eram as ações que a gente considera que tem efeito na gestão de marca. Então, uma ação promo de ponto de venda, que seja muito ali hot, muito de contato, uma panfletagem, não são ações que a gente considera que levam a uma gestão de marca mais eficiente, a construir valor para a marca em médio prazo, né? Mas, de uma forma geral, quase metade dos nossos entrevistados disseram que investiram até 10%. E depois, essa divisão fica mais ou menos igual entre quem não sabe também e quem investiu de 10 a 30, 31 a 50 e até mais de 50% do orçamento de marketing em ações de gestão de marca. Uhum. A gente viu aí que 83% dos entrevistados têm uma preocupação com a marca, né? Mas como é que eles conseguem traduzir essa preocupação em ações aí? Quais são as práticas de gestão de marca que essas empresas têm adotado? Isso foi engraçado também, né? Porque quando você pergunta para quem trabalha com negócio, trabalha com marca, olha, você tem preocupação? Você se preocupa com a gestão adequada da sua marca? A pessoa fala, não, me preocupo demais. Mas quando você procura as evidências que mostram comportamentos de que essa pessoa realmente faz ações de alguém que se preocupa, essa preocupação despenca, né? Despenca monumentalmente. A gente vendo nos números, as definições formais, a parte que é mais, vamos chamar assim, objetiva, ela tem mais adesão porque ela é mais fácil de ser gerenciada, né? Então, eu tenho um manual de marca, eu sigo uma definição aqui de missão, visão, valores, que seja,
coisas desse tipo, as empresas até têm, mas menos do que elas se preocupam. Nenhum número é maior do que o número da preocupação, por incrível que pareça. E quando você vai descendo aí para um nível mais estratégico da marca, mais conectado com os aspectos subjetivos, de propósito, de cultura, de personalidade, aí é que essa preocupação ela não é refletida nas ações, né? Acredito que aí os profissionais que responderam a nossa pesquisa não têm tantas ferramentas para poder disseminar a cultura de marca dentro da organização e para fora também. Uhum. Vou colocar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente ver agora, então, os números que a gente teve, né, dessas práticas de gestão de marca que são mais adotadas pelas empresas. No topo aí a gente tem esse dado que a gente já comentou, de 83% falam que se preocupam com a marca, mas aí depois a gente já cai para 71% quando as definições formais de identidade visual são conhecidas e utilizadas em toda a empresa, né? Aí depois a gente tem 57% as orientações por escrito sobre a utilização da marca. E aí esse número vai só caindo até chegar lá nos indicadores e pesquisas que mostram como a marca está evoluindo. É interessante a gente reparar isso, né? Porque parece que as pessoas ainda não têm o costume de acompanhar, de fazer pesquisa, de tentar obter dados sobre o desempenho da marca da empresa no mercado, né? E no público interno também, entre os colaboradores. Tem uma visão, né, mais ou menos que a gente conhece de mercado nesse tempo, que pesquisa é muito caro e que tudo que envolve pesquisa envolve grandes investimentos. E o que a gente trabalha, na verdade, é que nem sempre, depende do que você quer pesquisar, de que pergunta você quer fazer e de quão fácil é o acesso a esse público, né? Isso para pesquisas de mercado, muitas vezes mais ligadas a diagnóstico de marca, que podem ser feitas, Marina, a cada 2, 3 anos, não precisam ser feitas a cada semana. Agora, há outros indicadores mais simples que também refletem na qualidade da marca, né? Indicadores de confiança, de recomendação, Trust Barometer, NPS, que todo mundo conhece, enfim, essa nova metodologia de Harvard do NPS ponderado. Todas essas metodologias ajudam muito os empreendedores a entender o quanto que a marca é potencialmente amada, reconhecida e recomendada, né? O índice aí que a gente chama de lealdade está muito ligado com o quanto que, além de gostar da sua marca, eu não troco e falo com os outros que eu gosto da sua marca. Esse é um número muito fácil de medir, que eu acho que é uma grande oportunidade para os gestores de marca por aí. Uhum. Pessoal, vou aproveitar para reforçar aqui que, se vocês quiserem, tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre a pesquisa, sobre os nossos resultados, é só mandar aqui para a gente nos comentários. Eu vi que a Alice Tassi já perguntou aqui para a gente, esse percentual é referente a quais empresas? Eu acho que ela está falando desse percentual que a gente falou aqui, né, de 83% que demonstram preocupação, que falam que estão preocupados com a marca, e esses outros percentuais que a gente colocou na tela para vocês aqui são referentes às empresas que responderam à nossa pesquisa, né, sobre gestão de marca. Eu vou colocar aqui um quadro que a gente tem também com o perfil da amostra da pesquisa, para a gente ter uma noção, assim, de que empresas são essas, né? A gente tem aqui um pouquinho do porte dos entrevistados, que é o pessoal, as empresas a quais esses números se referem. A gente tem aí uma maioria de microempresas, 44%, grandes empresas são 23%, empresas de pequeno porte 27%, empresas de médio porte 3%. São empresas, né, que nem o Caleb falou aí, que estão mais concentradas aqui em Minas e em São Paulo, na região do Sudeste, que foram as empresas que responderam à nossa pesquisa. Tá? E, Alice, é legal a gente reforçar, né, que essa proporção de micro para pequenas para médias, ela atende mais ou menos ao que é a realidade do Brasil. Então, estatisticamente, o estudo tem valor, a gente passou aí de 120 respondentes, não vou lembrar o número, cravar o número exato agora, mas você tem uma similaridade dessa amostra que a gente usou com o que é o universo de empresas brasileiro. Isso, então, quando vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários que eu vou tentar colocar aqui na nossa conversa, mas sem interromper muito aqui o fluxo. Então, Caleb, vou seguir aqui para o nosso próximo tema, que é a questão dos desafios, né? Porque a gente perguntou nessa pesquisa também quais eram os principais desafios que os profissionais enfrentam na hora de implementar ações de gestão de marca nas áreas de marketing das empresas e tal. Então, queria te perguntar quais são esses desafios, né? O que a gente teve aí que as empresas apontaram para a gente? Foi legal ver que a falta de ferramentas que apareceu lá na preocupação também se refletiu nos desafios, né, Marina? As pessoas
os profissionais dessa área ainda têm um pouco de dificuldade em como é que eles disseminam o conhecimento sobre a marca dentro da organização. Eles não conseguem ter um planejamento que seja eficaz e que seja cumprido ao longo do tempo, né, de uma forma mais organizada. As ações acabam se atropelando muitas vezes, né? A gente brinca muito aqui que o Natal sempre cai no dia 25 de dezembro todos os anos, ele não muda a data, e ainda assim muitas empresas deixam para pensar no que vão fazer sobre o Natal lá pelo dia 15, dia 20 de dezembro, quando os fornecedores já estão todos lotados, ou qualquer coisa que tem que pedir de fora do Brasil já não chega mais, né? As ações já estão muito limitadas por tempo, o fluxo de aprovação fica muito espremido, então foi uma dificuldade que apareceu certamente de ter um planejamento e logo em seguida achar um alinhamento, né? A gente tem aqui também, entre os principais desafios, né, tornar a marca conhecida, bem avaliada, comunicar corretamente. E tem a questão da falta de investimento também, né, de ter uma parte ali do orçamento dedicada especificamente à marca dentro da empresa. E depois a gente tem também falta de pessoal para cuidar da marca, falta de tempo para se dedicar à marca e 1% falta de prioridade para a marca, porque as empresas estão muito focadas em vendas. Marina, tem um ponto legal aí sobre a falta de budget específico para a gestão de marca. Tem até um artigo no nosso blog que fala sobre isso, né? Fala sobre maneiras de mensurar valor de marca e como determinar um orçamento para isso. Muito baseado em Acker, um autor que eu gosto muito, né? Que fala um pouquinho sobre, bom, a marca tem valor, isso é dado, né? Você consegue valorar quanto que a sua marca, a marca do seu negócio vale em relação aos outros bens tangíveis que você tem. Se você valora quanto você tem de impressora, de computador, de cadeira, de estoque, de suprimento, você também consegue hoje valorar quanto que a marca vale dentro desse negócio. Se você tem um valuation global e um percentual de quanto que a marca vale desse negócio, vamos dizer que a sua empresa vale 100 milhões e aí 10% é o valor da marca, 10 milhões vale a marca, a pergunta que a gente tem que se fazer é quanto que eu tenho que investir anualmente para diminuir a depreciação desse meu ativo, né? Então, se a gente está pensando num carro, você tem manutenção do carro para fazer. Você troca óleo, você troca pneu, você troca N coisas lá dele. Se você está pensando na marca, é importante que os gestores de marca pensem da mesma forma. Eles precisam aí pensar como que eu vou investir para manter a minha marca relevante, mantê-la viva e mantê-la saudável nesse período. E para isso, determinar um orçamento junto à gestão é fundamental. Uhum. Eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente voltar a falar da questão da amostra da pesquisa de novo, porque a gente recebeu uma outra pergunta aqui, dessa vez do Rodrigo. Ele está perguntando se os dados da nossa pesquisa revelam características sobre o comportamento dessas empresas por setor. Então, se a gente conseguiu perceber alguma diferença entre empresas do setor de serviços ou da área de saúde, tem como a gente dizer se um determinado setor está mais preocupado com a marca do que outro? É legal porque não tem, viu, Rodrigo? Obrigado pela pergunta. Nosso estudo também mostrou que a cultura de investimento em marca não é setorizada nem por segmentação, né, de área de atuação da empresa, nem por porte. Há empresas gigantescas que investem muito e que investem muito pouco, e há empresas de todos os setores que investem muito ou muito pouco. O que eu diria, Rodrigo, que faz a diferença na gestão das empresas é a orientação para a marca do negócio, é o que a gente chama de brand-led business, né? São os negócios que são orientados para transformar a marca num valor competitivo, né? Num ativo dentro da organização. Muitos negócios são orientados para preço, são orientados para diminuir custo, são orientados, às vezes, para o bem-estar dos seus próprios acionistas, ou cooperativas que são orientadas basicamente para os próprios cooperados, não tem que aparecer, né? Então, o que, para mim, determina o apetite pelo investimento é se o negócio é liderado pela marca. Ele tem a vontade, a necessidade, ou ele percebe o valor de fazer com que a marca seja reconhecida e seja um fator competitivo determinante na escolha. Aí eu acho legal a gente pegar esse gancho, Caleb, para começar a falar um pouquinho aqui de ações relevantes para a marca que poderiam ser adotadas por esses profissionais, né? Que têm a preocupação, que gostariam de fazer mais, mas não sabem exatamente ainda por onde começar, né? Aí eu acho que o importante hoje, Marina, a gente vive um momento onde é inevitável a gente falar um pouquinho e ligar um pouquinho todos os assuntos com o Covid, com pandemia, né? As marcas, em primeiro lugar, se estruturarem para entender por que elas existem, né? Por que
esse negócio merece existir. E falar que existe para ganhar dinheiro não é uma opção nesse caso, né? Ganhar dinheiro é uma consequência de um propósito ou de uma necessidade maior que está sendo atendida pelo seu negócio. Então, eu diria que o começo dessa história é organizar qual que é o propósito, por que a marca existe. E a partir daí, ir desdobrando, entendendo quais são os territórios que essa marca deveria ocupar. Né? A gente teve agora Dia do Abraço, está cheio de marca que não tem nada a ver com afeto, dando bom dia do abraço. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Marca que não economiza água falando feliz dia da água. Não faz sentido nenhum. Então, as marcas precisam entender qual é o território delas, quais brigas elas vão comprar. Especialmente, elas precisam comprar algumas brigas, porque hoje, para ser relevante, você precisa ter voz ativa. Né? Você não pode ficar em cima do muro em tudo. Né? Separando um pouquinho o que é gestão de marca aqui do que é política. Tá? Em política, a gente tem uma polarização hoje, né, que não vem ao nosso caso, mas em gestão de marca, as marcas, para se destacarem, precisam levantar bandeiras claras, dizer claramente, sou a favor disso, sou contra aquilo. Né? E aí, esses desdobramentos a partir do propósito vão para esses territórios, né? Vão para quais são os terrenos da minha marca, quais ações eu deveria fazer, que tipo de cliente ou que tipo de cultura de cliente se identifica comigo, quais são os arquétipos de cliente que se identificam comigo, como é que eu faço a minha voz de marca ser melhor encaixada com esses arquétipos, como é que eu falo a linguagem do meu cliente com mais clareza, construo pontes melhores com ele. Né? Então, para mim, o que vai gerar relevância nas ações está totalmente conectado com a origem da necessidade do negócio existir. Uhum. E as bandeiras que o negócio levanta tem que estar diretamente relacionadas também ao que o negócio está realmente fazendo na prática, né, para aquelas bandeiras, porque a gente está num momento também que não adianta mais nada falar que apoia uma causa e aí quando você vai ver na prática a empresa não está dedicando nenhuma parte do orçamento para aquilo ali, ou então não tem nenhuma ação que corresponde com aquela bandeira e aí acaba caindo por terra todo o seu posicionamento, né? A gente teve um caso engraçado agora, uma conversa recente de uma mentoria que uma pessoa que eu estava mentorando, ela queria investir em adoção de filhotes. E aí, não, bacana, mas o seu negócio assim, é de meio ambiente. Onde que filhote encaixa com o meio ambiente? Eu não entendi. Ah, porque filhote, a natureza, é tudo. Eu falei, essa é uma ponte longa demais. Talvez se você fizesse resgate de animais, aí você está falando de zoonose, está falando de prevenção, talvez você estivesse um pouquinho mais conectado, mas mesmo assim, o lugar onde você está no meio ambiente não está te permitindo chegar até lá. Então, para a sua marca conseguir fazer isso, ela teria que ser uma plataforma mais ampla um pouquinho. Né? Ela teria que conseguir um propósito mais largo para que você consiga entrar no território de meio ambiente em árvore da mesma forma que você entra em resgate de animais abandonados ou maltratados, ou que seja de animais silvestres, né, e entre outros territórios. Então, sim, é muito importante que as marcas entendam qual é o papel delas nessa história, né, encontrem papéis novos, consigam ter potência para chegar nesses papéis, mas também não se metam a fazer coisas que não são do assunto delas. Sim. A Alice comentou aqui de novo, citando um exemplo, né, disso que a gente está falando, que é o exemplo da Vale, que eu acho que é um exemplo bastante polêmico, né? O exemplo da Vale é hoje talvez a maior gestão de crise que a gente está vendo acontecer nos últimos anos, né? Mas ao mesmo tempo é uma superpotência, é uma empresa que também tem caixa para fazer ações de reparação em larguíssima escala, né? A gente vê aí com a Renova, com essa marca, enfim, tudo que está fazendo. Mas é uma imagem manchada, né? No Brasil a gente já tem um problema, que as empresas que dão muito lucro já são mal vistas, né? De certa forma. É uma cultura nossa, na verdade, terrível, né? Ao invés de a gente ter os heróis nacionais, as empresas que dão muito certo são os vilões. Separado da história de mineração, se é um vilão ou não, tá? Por favor. Mas acho que a Alice pontuou muito bem, um exemplo de necessidade de gestão de crise, né? De uma marca que precisa entender o tamanho do dano que ela fez e entender como é que ela pede desculpas por esse dano. Uhum. A gente começou a falar aqui um pouquinho sobre a questão de como definir um orçamento de marca, né? Porque a gente viu que na pesquisa um dos maiores desafios para as empresas na hora de fazer gestão de marca é a falta de investimento de um orçamento específico. E aí a Vânia fez uma pergunta aqui pra gente de como que você avalia o valor da sua marca. Vânia, existem algumas metodologias propostas. As grandes marcas têm alguns índices, né? Tem um índice da Future Brand, tem um índice da Brand Z, a Kantar tem um índice, isso as marcas globais. As marcas menores podem fazer uma valoração
baseada num estudo de mercado que identifique o nível de preferência pela marca existente no mercado. É um item, né, que pode mostrar muito força da marca. O nível de impacto da marca na decisão de compra é um item que vai mostrar muito a força da marca nesses casos aí, tá? E o nível de conhecimento da marca. Eu te diria que se você, aí respeitando as metodologias que cada escritório tiver, né, conseguir entender alguns desses números, você vai já chegar muito perto do quanto que a marca representa de valor competitivo no seu negócio. E o Caleb já deu essa dica aqui também, mas eu vou reforçar que lá no nosso blog a gente tem um artigo falando sobre isso também, de como definir um orçamento, né, de marca. E nesse artigo a gente explica um pouquinho como que você faz para definir o valor da marca e aí a partir desse valor como que você define o tanto que você precisa investir periodicamente para conseguir manter e elevar e fortalecer a sua marca no mercado mesmo, né? Então, fica aí a dica para quem quiser acessar o nosso blog. Vocês podem acessar pelo nosso site, que é caleb.co. Na verdade, é calebdesign.com.br, mas pelo caleb.co vocês também conseguem entrar. Então, caleb.co, e aí tem lá a aba de artigos que vocês conseguem ver todos os artigos no nosso blog. Tem bastante coisa sobre gestão de marca, sobre marketing, negócios, tecnologia. Por causa da pesquisa, a gente tem feito uns conteúdos bem legais, tentando discutir todas essas questões em volta da gestão de marca e tal. Então, vou passar aqui para o nosso próximo tema. A gente tem aqui como resultado da pesquisa também alguns insights importantes que a gente conseguiu tirar desse estudo, né? E então, queria pedir para o Caleb falar um pouquinho do que ele acha que a gente conseguiu tirar de mais legal, assim, desse estudo aí, no sentido de mapear mesmo quais são as tendências e o futuro da gestão de marca no Brasil. Eu gostei bastante, Marina, assim, de ver como que os gestores de marca estão ficando mais capacitados no sentido de entender que aquelas conversas que a gente chamava de one-to-many, né, que é basicamente pegar um canhão e tentar atingir as pessoas com comunicação toda hora, até convencer elas, isso acabou. Né? Isso acabou. Não tem mais como você determinar o que as pessoas pensam sobre a sua marca. Isso realmente acabou. A marca né, voltando aí um autor famoso, a marca é o que as pessoas falam quando você sai da sala. Isso é o que é uma marca hoje, né? Então, a reputação se tornou muito mais importante do que ser repetitivo na comunicação. Você pode falar o quanto você quiser que você é sustentável. Se você não tiver ações verdadeiramente sustentáveis, isso não vai acontecer, não vai colar, né? E, nesse sentido, uma das primeiras coisas que a gente denominou lá como 5 tendências foi a necessidade de construir mais diálogos com os clientes, com os parceiros e com toda a cadeia de fornecedores, né? Ou seja, de fazer com que essa construção de marca seja um pouco mais coletiva. Aceitar, na verdade, que ela é mais coletiva, né? A gente não tem nem que brigar com isso mais. A gente tem simplesmente ouvir melhor nossos clientes, deixar eles darem mais inputs, deixar os fornecedores darem mais inputs e entender junto com eles qual que é o negócio que eles gostariam de ter, qual que é o negócio que eles gostariam de comprar, qual que é a empresa da qual eles gostariam de construir. Entender com os colaboradores também qual que é a empresa em que eles gostariam de trabalhar, né? Os colaboradores aí, a gente falou de Blend Employee, de Employer Branding aqui recentemente lá no blog também, são parte fundamental da disseminação da cultura de marca, né? Então, no geral, eu acho que essa tendência dos diálogos foi a primeira que apareceu muito forte. É muito legal isso, porque tem tudo a ver com a questão das redes sociais, né? Porque as redes sociais são isso, não tem como você falar sozinho, você tem que estar sempre atento ali a quem está te respondendo, como está te respondendo, para conseguir realmente estabelecer uma conversa, né? Assim que a gente realmente aproxima a marca das pessoas e não bombardeando as pessoas de conteúdos, né? E aí você precisa ter os canais para fazer isso acontecer, né? E na verdade, está aberto também, né? A gente vê muitas marcas que, quando recebem uma crítica nas redes sociais, falam: esse cara não sabe de nada, esse cara não ouviu, esse cara tá olhando para coisa errada, ele tá, sabe? E, na verdade, as críticas feitas em rede social, elas muitas vezes elas podem ter um outro viés, elas podem mostrar que o cliente valoriza uma coisa que você, como empreendedor, não valoriza, né? E aí você está, às vezes, tentando dar valor para uma coisa, mas o cliente quer outra. Olha quão rico pode ser essa lição se você souber escutar bem o cliente e souber ler muito bem o que ele tem a dizer, né? Acho que tem muito espaço para melhoria para todas as marcas aí. Uhum.
Vou aproveitar aqui para trazer uma pergunta que foi feita pela Laura, que está acompanhando a gente aqui. Ela perguntou como pequenas empresas que ainda não têm um nicho único ou um nicho muito bem definido, né, um público definido, podem começar a pensar em estratégias e ações de gestão de marca. Olha, Laura, obrigado pela pergunta. E como a gente disse no começo, pensar em gestão de marca e em estratégia para a marca não é um negócio nem de restrito a empresa grande, nem restrito a empresas pequenas, né? O que vai mudar, na minha visão, é a escala do que você faz. Então, é claro que se você é um pequeno negócio local, é uma loja de bairro, você não vai querer fazer uma campanha de conscientização global. Não precisa. Você precisa fazer uma campanha de conscientização na sua rua, no seu quarteirão. E isso já vai mudar as coisas para aquela região, sabe? Se você mudar uma pessoa, você já teve um impacto positivo. Então, a primeira coisa, eu acho, é a gente entender o tamanho da escala do que o que a gente quer que a nossa marca tenha de impacto, proporcional ao tamanho do nosso negócio, ao nosso poder também, claro, econômico, quando necessário, né? E depois, essas crenças, as coisas das quais você acredita, que a gente fala que está no DNA, na cultura de café lá, são coisas das quais você não abre mão. E isso é muito importante você ter claro, né? Você vai fazer isso independente de lucro ou prejuízo? Essa que é a pergunta que dói. Quando você consegue entender o que você vai fazer e não vai abrir mão, independente de lucro ou prejuízo, você tem já um começo de propósito, um começo de cultura forte para serem explorados. E isso também não depende de tamanho de negócio, né? Depende basicamente da sua energia em transformar o negócio em algo de propósito. E puxando aí um pouquinho essa história, propósito como algo feito de propósito, né? Algo que não é feito ao acaso. Então, os negócios feitos ao acaso são aqueles negócios que, eu achei que isso aqui dá dinheiro, vou entrar nesse mercado. Isso é feito ao acaso. Agora, um negócio que fala, não, eu acho que isso aqui é necessário e ninguém está fazendo isso bem, eu sei fazer ou eu vou aprender a fazer, isso é factível e isso vai ser viável financeiramente, esse é um negócio feito de propósito e por isso, naturalmente, ele vai encontrar um propósito mais facilmente. Uhum. Eu acho que a dificuldade da Laura está sendo mais no sentido de orientar essas ações para atingir bem aquele público, porque ela perguntou aqui de novo, para empresas que não têm um público muito diversificado, as ações de gestão de marca precisam ser pensadas de forma mais genérica? Então acho que a dificuldade dela mesmo é mais em como conversar com muitas pessoas diferentes ou conversar com pessoas que você nem sabe muito bem quem são, né? Hoje existe uma tendência forte global na gestão de marca de ter menos consistência e mais coerência, né? Então, se você tem um nicho de público muito específico, aí falando de novo da gestão de valores de marca como um core central e os valores que gravitam em torno desse core sejam adaptáveis, Laura, é possível que você, para alguns públicos, entenda alguns aspectos específicos com os quais sua marca pode se comunicar ou pode fazer de nicho e atue de uma forma muito específica nesse nicho, desde que esse nicho não prejudique o seu valor central de marca. Então, todos os valores adaptados que você tem nas pontas precisam gravitar em torno de um mesmo nicho, um mesmo eixo central, né, nesse caso. E aí, pensando nisso, vamos dizer lá que você fosse uma empresa de alimentação, se você tem alimentação saudável como core, se você tem uma linha vegana, você pode comunicar talvez com o vegano. Vegano é um pouco mais difícil, né? Porque tem algumas restrições que talvez aqui no resto não vai combinar. Mas você pode combinar, vamos dizer, com o vegetariano, com o low carb, com o celíaco, de formas diferentes, porque todos estão gravitando em volta da alimentação saudável, você entendeu? Agora, a comunicação do celíaco pode ser muito mais específica que a de alimentação saudável. E aí, na verdade, o que você vai conseguir de valor é que você vai vencer o jogo pela especificidade, né? Quanto mais específica você for e mais verdadeiramente inserida dentro do nicho você tiver, mais empatia você vai ter e, naturalmente, sua mensagem vai ser mais bem recebida. Legal. Ó, o Ralph Quelotti tá mandando um recado para você aqui, Caleb. Ele falou que ele tá acompanhando a gente pelo perfil da Vânia. E a pergunta que eu falei que era da Vânia, na verdade, é do Ralph, porque ele tá acompanhando por outro perfil. Então vou aproveitar para mandar um oi aí pro Ralph e para todas as Um outras pessoas abraço que para o Ralph entraram. aí, nosso querido Instituto Maniche. Ralph e sua parceira de negócio, Dorinha Vargas, e sua parceira também, Érica Quelotti, ortodontia lá do Espírito Santo. Sucesso para todos vocês. Obrigado. E legal que tá bastante gente acompanhando a gente aqui no Instagram, no Facebook. Obrigada aí pela audiência, pessoal. Tem a Laura Reis, tem a Marisa, tem a Alice, Marina, Fernanda, Luísa, Samuel.
Vou seguir aqui para a nossa próxima pergunta. Na verdade, agora que a gente pode continuar falando sobre os outros insights, né? Porque a gente falou um pouquinho dessa questão de menos imposições e mais diálogo, mas a gente tem outras tendências que a gente consegue tirar desse estudo também, né, Caleb? Acho que o segundo ponto aí, Marina, que é muito forte, é a valorização da retenção do cliente, a valorização da satisfação suprema do cliente, né? Então, apenas agradar o cliente é muito pouco, né? É claro que constantemente surpreender o cliente é um peso muito grande para a marca, né? Mas uma coisa que Fred Lee escreveu muito bem no livro dele sobre o jeito Disney de tratar clientes é que se os clientes estão apenas satisfeitos, eles não têm histórias para contar. Então, a satisfação passa a ser o pilar base desse começo da história. É o mínimo que você tem que fazer, deixar seu cliente satisfeito, né? Se você não está conseguindo deixar o cliente minimamente satisfeito, se você não está te dando nota 9 e 10 lá no seu NPS, você está te dando nota 8, você tem um problema. Esse cliente tem que dar 9 e 10. Tem gente que não dá 10 porque não quer assumir que você foi perfeito, porque é uma coisa da pessoa. Agora, se ela der menos de 9, você já tem um problema primeiro aí para resolver. E aí, nessa história de clientes satisfeitos sem alto valor, algumas disciplinas ganharam muita força, né? Especialmente a experiência do usuário. Por quê? Porque para construir a satisfação, naturalmente, você precisa desenhar uma jornada de cliente com experiência positiva. Então, todos os estudos de experiência do usuário, tanto offline quanto online aqui, têm ganhado muita força e é algo que os profissionais de marketing têm investido bastante e vão investir mais nos próximos 2 anos também, segundo a pesquisa. É legal a gente falar um pouquinho de experiência do usuário, né? Porque lá, se a gente voltar um pouquinho aqui nos números que a gente tem de práticas que as empresas adotam ou não adotam, a gente vê que experiência do usuário ainda não está entre as mais adotadas, mas na pesquisa a gente viu que é uma das áreas que as empresas mais pretendem investir nos próximos anos, né? Então eu acho que as pessoas já estão percebendo um pouquinho do valor e da importância que isso tem para a marca. O item de todos os itens que eu numerou, salvo engano, Marina, é o item que teve o maior delta de diferença entre quanto foi investido no passado e quanto vai ser investido agora no futuro. Então, as pessoas entenderam que para você ter uma experiência marcante, uma experiência espetacular, não adianta deixar as coisas soltas. Você precisa treinar a exaustão os seus times de atendimento, precisa desenhar os processos detalhadamente, ter ferramentas para fazer com que esses processos sejam cumpridos, né? Aferir se eles estão sendo cumpridos com constância, com ferramentas específicas para isso também, e principalmente desenhar para que as pessoas tenham uma experiência incrível, né? Então, a experiência incrível não vem por acaso, ela vem de muito treinamento, né? O Jeito Disney, de novo, que é um livro que a gente cita muito nessa hora de como encantar clientes, mostra o nível de detalhe absurdo pelo qual os funcionários são treinados para poder entregar a experiência que eles entregam para milhares de pessoas ao mesmo tempo por dia, naquela loucura que são os parques, né, da Disney. Então, essas experiências não vêm ao acaso. Os fatores de surpresa, os wow moments que a gente fala na experiência do cliente, tem que ser muito bem planejado. O cenário tem que ser bem construído para eles e a entrega desses fatores tem que ser muito bem pensada também. Isso ficou também muito claro nessa virada aí da experiência do usuário que a gente falou. Vou aproveitar para colocar aqui uma pergunta que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando. A pessoa falou: eu observei que uma das apostas para o futuro do branding são marcas totalmente personalizadas para cada consumidor, né, com um alto nível de personalização, de customização. Mas essa prática não seria um grande risco? Digo, com grandes custos. Vocês acreditam que seja viável essa prática para o futuro do branding no Brasil? De quem que é essa pergunta? Desculpa. Eu não sei se pronuncia well original ou vel original. Eu não sei. Parece O que El é. original, o Vel original. Obrigado, desculpa pela pronúncia nos dois casos e obrigado pela pergunta. Olha, a customização da entrega, o tailor-made é uma tendência muito forte na demanda das pessoas que querem um negócio muito pensado para elas e querem fugir da massificação de consumo, né? Essa ideia do consumo massificado, do produzir milhões e estou te vendendo ela também acabou, né? Ninguém quer comprar um negócio massificado mais, ninguém quer comprar a mesma coisa que todo mundo tem, né? A gente quer uma coisa que seja boa, que seja confiável, que seja de qualidade, mas que tenha um quesinho ali que é nosso, né?
Daí as customizações cresceram tão forte. Pega um exemplo muito básico, capinha de celular. É um jeito de você customizar, aparecer o seu telefone, ultra básica e que hoje é um mercado absurdamente gigantesco, porque as pessoas fazem um statement com a capinha que elas escolhem para o celular delas, né? Não só com fundo de tela, mas com a capinha que elas escolhem. Então, em todos os lugares, a gente tem oportunidades de customização. O que acontece é quando essa customização torna um produto financeiramente inviável, né? E aí é um risco também para as marcas de oferecer customização em excesso e não conseguir mais entregar em qualidade, ou perder o ganho de escala e ter que subir demais o preço. Então, é uma coisa aí que eu ficaria atento para que você tenha um equilíbrio entre as duas coisas. Uma coisa que a gente vê muito são os collabs, né? Às vezes as criações colaborativas ou as pequenas experiências de customização que não, muitas vezes não são o core do produto. Você tem lá, sei lá, projetos de tênis da Nike agora, com a Undefeated, por exemplo, que tem uma customização de um tênis, mas, claro, você tem uma linha toda ali que continua sendo produzida em massa, mas você dá ao cliente que quer a oportunidade de customizar como ele quer receber o produto ou serviço dele. Acho que dar esse poder a ele é, sim, um grande valor hoje em dia. Dá pra falar que é uma tendência, né? Caleb, essa pergunta foi do Wellington, ele corrigiu a gente aqui nos Wellington. comentários. Obrigado, Wellington. Obrigada, Wellington. Desculpa aí pela confusão com o seu nome de usuário. Vamos falar de outras tendências, então, que a pesquisa revelou aí pra gente. O que mais que nós temos? O terceiro ponto que eu acho que é importante é um que a gente já falou aí com a pergunta da Alice, né, deu a deixa pra gente, que a estratégia de marca não é uma coisa só para empresas grandes. A estratégia de marca é uma coisa para qualquer tamanho de empresa. O que vai variar, na verdade, é o tamanho do alcance das ações que ela faz, né? Mas as definições de estratégia, o que a pesquisa mostrou é que essas definições foram tomadas por empresas de uma pessoa e por empresas de 5.000 pessoas. Então, não é o porte que vai definir isso. É muito mais o que a gente falou antes, de estar orientado para a marca do que de ter poderio financeiro, ou de ser desse ou daquele setor da economia, né? E, ao mesmo tempo que todos os tamanhos conseguem fazer, a gente notou que, de novo, as pessoas têm mais facilidade em trabalhar com os aspectos objetivos, que são qual que é a cor da minha marca, qual que é o tipo de letra que eu uso, do que falar com os aspectos subjetivos de propósito, personalidade, tom da marca, voz da marca, que são fatores aí que, claro, exigem um pouquinho mais de conhecimento da área. Eventualmente, vão exigir um profissional específico para ajudar. Para quem gestão de marca, tudo pode ser feito por profissionais específicos, mas é mais complexo hoje trabalhar propósito, personalidade, tom de voz, do que trabalhar, às vezes, assinatura visual, né? Então, projetos de branding, né, que a gente chama, são projetos mais amplos e exigem mais definições estratégicas e projetos meramente de identidade visual ou de assinatura visual. Mas o que ficou para a gente foi isso, né? Não depende do tamanho do negócio. Legal, a gente pode falar então que uma das dificuldades aí que a pesquisa mostrou pra gente é de ultrapassar esses elementos objetivos mesmo, né? Porque isso eu acho que já está bem difundido, que as pessoas já têm uma noção boa, que cada marca precisa ter a sua logo, as cores, a identidade visual, mas o que isso significa no tom de voz, por exemplo, né? Já é um passo além que as pessoas ainda não estão conseguindo dar. Isso tá. Vou te falar, Marina, que o que os números mostram é que essas definições muito objetivas de cores, tipografia, elas são usadas pela maioria, mas elas deveriam ser usadas por 100%, né? E elas estão lá em 70%, alguma coisa assim. Então a gente ainda tem aí uns 20%, 30% que não entendem a obrigatoriedade de você ter uma identidade visual sólida, né? De ter os elementos visuais condizentes entre si e que você olhe para uma peça de Instagram e saiba, sem precisar ver a marca, de qual marca que a gente está falando ali. E aí, da mesma forma, Marina, o que essas definições mais subjetivas fazem, propósito, tom de voz, é fazer com que em outros lugares a marca também possa ser percebida, né? Então, quando você atende o telefone, quando você manda uma proposta, quando você faz um post de texto, a gente consegue, pelo jeito que você fala, pelo jeito que você entrega ou pelo jeito que você escreve, entender de que marca a gente está falando? Quais são as palavras que fazem parte dessa marca? Quais são as gírias que essa marca se permite usar? Né? Quais são os assuntos que ela aborda? Tudo isso tem que ser definido para que a gente tenha uma gestão de marca mais eficiente. E aí está uma outra grande oportunidade de melhorar a gestão de marca em todos os tamanhos de negócio.
É importante todo mundo fazer o básico, né? E acho que muito com o público interno também, porque uma coisa que eu vejo muito é que às vezes nem o público interno sabe muito bem como usar a marca. E a pesquisa mostrou isso pra gente também, né? Os números também não são muito altos de empresas que se preocupam em explicar para todo mundo, para todos os colaboradores, quais são as diretrizes, o que pode, o que não pode, quando você está falando da marca, quando você usa aquela marca. E isso é fundamental, é muito do começo mesmo, é muito básico, né? Porque as pessoas que estão dentro da empresa acabam que representam demais aquela empresa para todos os outros públicos. Então elas precisam dar esse exemplo, né? Elas precisam, e a gente vai falar disso mais na frente, né, dessa necessidade das pessoas entenderem o valor de ter uma marca sólida, né? As pessoas, elas, quando a gente fala de marca, elas têm marcas que elas adoram. Às vezes elas nem percebem, mas elas são totalmente ligadas à marca, que hoje, no mundo que a gente vive, é praticamente impossível você não ser ligado a marca nenhuma. Você certamente vai ter pelo menos umas 3 ou 4 marcas que você adora, não abre mão, gosta de tudo que ela faz. E aí as pessoas fazem isso, mas ao mesmo tempo esquecem que na organização delas existe valor em construir isso também, né? Então, um desafio do gerente de marketing é construir isso. A gente vai chegar nisso mais na frente. Eu queria já emendar, Marina, na quarta tendência, que tem um pouco a ver com isso, Ah, mas mas deixa eu te tem... cortar aqui, porque Ah, chegou uma pergunta muito boa da Gisele que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. então vamos lá. Ela perguntou o que é fundamental de a gente de considerar no momento de criar uma marca, então. O que é esse básico que todo mundo precisa ter que a gente está falando? Gisele, para mim, a mínima marca necessária, a mínima marca viável para um negócio começar, precisa ter uma noção muito clara de por que essa empresa precisa existir em algum sentido. Não precisa ser um negócio de mudar o mundo, não precisa ser aquele sonho de shoot the moon, né, de Vale do Silício, mas ela precisa ter uma razão muito clara pela qual ela merece existir. Eu acho que esse é o ponto de partida hoje para a gente construir uma marca relevante, né? Se você está entrando simplesmente porque, sei lá, meu pai fazia isso, eu resolvi fazer, ou, sei lá, eu estava fazendo e resolvi fazer, essas não são boas respostas. Porque dá dinheiro, porque é lucrativo, porque tem pouca gente fazendo, não são boas respostas. A boa resposta é em que isso é relevante para mim como consumidor. Por que eu deveria confiar ou acreditar em você, ou por que eu deveria começar a me relacionar com você? Da mesma forma, se você já tem um mercado que é muito competitivo, essa marca nova precisa ter um motivo muito bom para ser experimentada, né, Marina? A gente, às vezes, já tem fidelidade com uma outra marca e entra um concorrente oferecendo a mesma coisa ou pior. Então, por que você está entrando no mercado? Para oferecer um negócio pior, mais caro e pior, né? Que espaço você está querendo pegar? Eu sempre parto do pressuposto que você tem que oferecer, no mínimo, algo igual e com uma ponta de melhoria, né? Se a gente está entrando no mercado que não tem competição, é um propósito justo, estou oferecendo uma opção. Justo, entendeu? Olha, você só tinha uma opção, agora você tem duas. Então, essa empresa aí que estava fazendo o que bem queria, não pode mais fazer o que ela bem entende, porque eu estou aqui. Se ela fizer errado, você vai mudar para mim. Justo, entendeu? É um começo de propósito. Não é muito duradouro, porque a hora que entrarem 3, 4, 5 empresas novas, talvez já não seja muito boa ideia ser só uma opção mais. Mas eu acho que o primeiro ponto é entender isso. E aí depois, Gisele, você parte para as definições, né, de nome, que são aí super difíceis, na verdade, ter um bom nome hoje, caso ainda não tenha. Tem artigos muito bons sobre name também lá no blog do escritório, para a definição de viabilidade desse nome, viabilidade técnica e viabilidade jurídica também desse nome, e parte para a identidade visual. E dali para frente você vai desdobrando no que o seu tempo e a sua energia te permitirem, nessas linhas de propósito, né, de tom de voz e outras entregas que a marca imagética, manifesta, e outras entregas que a marca pode ter nesse projeto. Espero ter respondido aí a pergunta da Gisele. Obrigado. Vou aproveitar para trazer uma pergunta da Laura aqui para a gente também, da Laura Reis. Ela está perguntando sobre esse uso da palavra propósito, né? Mas a pergunta dela tem um pouco mais a ver com o contexto que a gente está vivendo agora com a pandemia do coronavírus. Ela está perguntando se essa palavra propósito sempre foi usada no contexto da gestão de marca, ou se ela está sendo mais usada agora, mais ainda agora por causa do coronavírus. E o que a gente acha disso? E o que a gente pode recomendar para as marcas aplicarem agora, durante o momento do coronavírus, né, em termos de propósito, de gestão de marca, e o que essas marcas podem fazer também para se sobressair quando o isolamento acabar e a vida voltar ao normal, né, que ela coloca entre aspas, porque é difícil a gente dizer como é que vai ser esse normal, se vai ter normal, se não vai. Laura, obrigado pela pergunta.
propósito de marca tem sido discutido há pelo menos 20 anos. Tá? Então, não é um assunto novo, não é um assunto que despontou com pandemia, é um assunto que vem desde lá de Kotler com Marketing 3.0, um assunto que vem desde lá de Capferre, vem desde Simon Sinek lá, com o primeiro TED que ele fez o maior sucesso sobre Start With Why. Se quiser procurar Simon Sinek aí no TED, pode assistir esse vídeo que é um pouquinho antigo, Simon Sinek é um cara incrível. Né? Então, essa discussão já vem de muito tempo, porque a verdade é que o neoliberalismo com a proposta de marcas altamente capitalistas faliu como sistema de relacionamento. Né? As pessoas não querem se relacionar com marcas altamente capitalistas que não deixem um saldo positivo para a humanidade. A verdade hoje é essa. Você quer saber se o que você compra e o que você consome está machucando alguém. Se estiver machucando alguém, você não quer. Posso voltar lá para sweatshops dos anos 90 com Nike. Teve uma crise de imagem muito grande. Zara teve uma outra crise agora com o trabalho escravo. Por quê? Porque a gente não quer comprar de marcas que tenham trabalho escravo, que tenham trabalho em condições insalubres. Né? Essas empresas precisaram rever essas posturas e criar compliances muito rígidos para evitar que isso acontecesse novamente, porque elas viram o tamanho do rombo que isso gera no valor de marca que elas têm. Então, o propósito vem de muito antes disso. Agora, aí eu vou te dar, Laura, uma opinião um pouco mais pessoal. A gente não vai voltar para o normal. Não tem voltar para o normal. A gente está simplesmente continuando num novo caminho, né? Tudo que esses últimos 60, 70 dias transformaram, pode, em alguns momentos, quando a gente tiver a liberdade de circular, algumas coisas vão voltar a acontecer, é verdade. Vai voltar a viajar, vai voltar a ir no cinema, vai voltar a ir no shopping, voltar a abraçar nossos amigos, se encontrar com eles, ir a bares, ir a festas, algumas pessoas que gostam, né? E isso são só algumas restrições. Agora, o mindset e essa necessidade de ver o que as marcas estão fazendo ficou muito clara recentemente, né? Ficou muito claro nos últimos estudos globais o quanto que se espera que as marcas grandes façam alguma coisa em relação à pandemia, não fiquem paradas em relação à pandemia, né? Você tem aí Ambev, Magazine Luiza fazendo grandes ações de IP teve uma ação muito relevante também, distribuiu álcool gel, conseguiu uma reputação de marca muito ganha na reputação nas últimas semanas. Por quê? Porque a gente espera que essas marcas grandes, já que elas têm tanto dinheiro, que elas façam alguma coisa para melhorar a nossa situação, melhorar nosso mundo, melhorar a nossa vida. Né? Então, isso se tornou pressuposto hoje. A gente quer que as marcas façam alguma coisa. E voltando de novo lá na Alice, né? Marcas grandes precisam fazer coisas grandes, marcas pequenas precisam fazer coisas pequenas. O que não pode é não fazer nada. Porque quando você não faz nada, você também está dizendo ao mundo que você não está se importando o suficiente com aquilo. E essa não é uma boa mensagem para a sua marca. Vamos passar agora, então, para a próxima tendência que eu te cortei? Não, eu que queria emendar, né? Mas a gente ia falar um pouquinho agora do uso de dados para gestão de marca, que foi um assunto que também já apareceu lá atrás, com a pergunta da Vânia, né, e do Ralph, sobre que indicadores que eu tenho para ver o valor e acompanhar o valor da minha marca. Então, o que a gente viu também nesse estudo é que há uma carência muito grande das empresas em ter esses números. E essa é uma boa notícia, eu acho, Marina, para os gestores de marca que não têm números, de saber que eles não estão sozinhos nessa história. De saber que está extremamente difícil ter números para poder acompanhar a saúde da marca, né? Mas, ao mesmo tempo, o nosso estudo reconheceu o quanto que esses números são necessários, né? Já que as decisões, em geral, são baseadas em dados, né? Esse Netflix falava, se todo mundo só tem opiniões, a minha opinião vai prevalecer. Então, a gente precisa ter dado para sustentar a opinião, para que a gente não tenha briga de opiniões e o Ripple da sala, né, o highest paid person opinion, vai ganhar a discussão. A gente só consegue fazer isso quando a gente tem dados para confrontar essas opiniões pessoais. E aí, contra dados, não há tantos argumentos assim mais. Então, é uma necessidade muito forte que apareceu dos gestores em ter mais números, e a gente certamente vai falar mais sobre isso no nosso blog muito em breve. Legal. Vamos para a próxima tendência, então, porque por enquanto não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui, mas vou reforçar, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente está falando, só mandar as perguntas nos comentários que a gente comenta aqui também. Ótimo, Marina. Acho que a última grande tendência que apareceu para a gente, e a gente adiantou um pouquinho dela no começo dessa nossa conversa de hoje, foi a necessidade dos gestores de marca de ter alinhamento interno, né? De conseguirem fazer com que as pessoas entendam o quanto que a marca é importante para o negócio
e consigam não só entender isso, mas também agir em relação a isso e agir de acordo com o que se espera daquela marca, né? Isso bate muito num trabalho de cultura, né? E hoje cultura empresarial tem sido uma das maiores discussões que a gente tem em gestão de negócios é qual cultura está sendo construída, como é que eu construo uma cultura de inovação, como é que eu tenho uma cultura sólida, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, né? A gente tem esse mote também famosíssimo, e é nesse momento em que marca e cultura se aproximam, né? Quando a gente precisa fazer com que as pessoas ajam de acordo com o que a marca prega. E faltam para os gerentes de marketing e para os profissionais que lidam com marcas, CEOs, CMOs, CFOs, ferramentas que façam com que esses encontros aconteçam e eles tenham esses momentos dentro da organização, né? Lá no escritório, quando a gente lança uma marca nova para um cliente, necessariamente a gente faz um encontro reunindo o máximo possível de pessoas da empresa para dizer o que a gente está fazendo. Olha, a gente está fazendo isso, a gente defende isso, vocês participaram disso, geralmente a gente já escutou eles antes, não é novidade para eles que aquele processo está acontecendo, isso é muito importante, né? Embarcar as pessoas no começo de qualquer mudança, porque elas diminuam a rejeição, se sintam parte do barco, ao invés de acharem que é mais um projeto empurrado para elas. Mas o fundamental, em todos esses casos, de começar uma mudança, de terminar, de fazer um alinhamento, é construir esses momentos dentro da organização, né? É ter um momento de você parar e refletir, discutir ou mesmo alinhar, que seja top-down, mas isso não pode passar batido, isso não pode ser um memorando de pregar na parede e esperar que as pessoas passem por ali e leiam. Isso precisa ser um processo formal, organizado, preferencialmente mediado, para que você tenha o melhor resultado. Legal, então acho que essas foram as principais tendências aí que a gente conseguiu observar com a pesquisa, acho que deu para a gente falar bem assim sobre elas. Vamos responder só mais uma pergunta aqui do Wellington de novo, porque a gente já está chegando no nosso limite de 1 hora, então a gente responde essa pergunta e começa a caminhar para o encerramento. Mas eu já quero falar aqui, pessoal, que se vocês tiverem qualquer outra pergunta que não foi respondida durante essa live, pode mandar por mensagem para a gente depois. Nós somos @CalebDesign no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. A gente responde por lá. Podem procurar os artigos também no nosso blog, no nosso site, caleb.co, que também tem bastante coisa sobre esse tema lá. Mas vamos para a pergunta do Wellington, que ele falou aqui, falando um pouco mais sobre o futuro do branding no Brasil. Podemos observar que o mercado está cada vez mais exigente hoje em dia e o público quer fazer parte da marca, e uma das apostas para o futuro é a tentativa das marcas de viverem também dentro dessas pessoas, né, de alguma forma. Como vocês acreditam que seria esse caminho, de se tornar parte do seu público, de se tornar um com o público ali, né? Wellington, é muito legal você falar sobre isso, que a gente está falando sobre descentralização do uso e controle, né? Então, se antes a gente tinha aquela maneira de gerir marca que era comando e controle, que é eu quero que você pense isso, eu quero que você fale isso, desde o advento da internet e em seguida das redes sociais e a transformação das marcas muitas vezes em plataformas e não mais só em emblemas ou não mais só em símbolos de qualidade ou não mais só em garantias de origem, faz com que a gente comece a ter essas conversas, né? Faz com que a gente dê para as pessoas o poder sobre quem que a gente realmente é. Com todo o cuidado que a gente tem que ter, né, com fake news, com informações falsas, mas o controle, na verdade, está, na minha visão, muito na mão do que os clientes falam. E para a gente poder fazer isso, Wellington, é fundamental que você dê ao cliente o que falar. Se você não é relevante o suficiente para ele falar nada sobre você, então realmente você não vai conseguir construir uma marca junto com ele, porque você é uma commodity, você não é uma marca, né? Você é o arroz e feijão que tanto faz, eu vou olhar pelo preço, porque tanto faz a marca que eu vou comprar, né? Até arroz e feijão tem marcas mais relevantes, tá? Não existe nenhum exemplo de uma marca relevante hoje. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa entregar para os públicos que se envolvem conosco motivos para eles se envolverem, né? A gente precisa dar abertura para eles se envolverem e precisa dar argumentos e ferramentas para que eles participem, né? Precisa abrir o diálogo, né? Você quer um exemplo muito básico? Lives hoje são uma excelente maneira de abrir o diálogo com os clientes e com os públicos de uma marca, né? Lives, as pessoas estão falando, tá tendo live demais, mas na verdade já tinha live demais antes de pandemia. Não vem com esse negócio que live é coisa de pandemia, porque live já era uma tendência desde 2010. E as plataformas já valorizavam lives, assim como o Instagram valoriza muito live na entrega dele de conteúdo,
muito antes de qualquer ideia de pandemia. É uma coisa de necessidade. Lives têm engajamento maior do que os vídeos estáticos, né? Isso já era mostrado há muito tempo atrás. Discutiu isso no South by South 2013. Então, essas oportunidades que a gente tem de construir diálogos com a marca precisam continuar sendo explorados. A pandemia fez foi basicamente potencializar essa necessidade, já que a gente não tem mais ponto de venda, não tem mais tanto contato físico, né? Mas eu acho que, no geral, fechando esse assunto para você, Wellington, é a gente conseguir pensar em quais oportunidades você está dando para o seu cliente participar do processo. Uhum. A Luciana fez um comentário que eu acho que resume bastante isso que a gente está falando, né? Que é quando você envolve as pessoas entendem. Quando você estabelece um diálogo, fica mais fácil delas entenderem o que é a sua marca do que quando você fala sozinho, né? Então, vou aproveitar esse comentário legal da Luciana para puxar o nosso encerramento aqui. Mas eu quero lembrar para vocês que semana que vem a gente vai fazer mais uma live nesse mesmo dia, na quarta-feira, no mesmo horário, às 18 horas. E em breve a gente vai divulgar o tema nas nossas redes. @CalebDesign no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, se vocês quiserem acompanhar mais conteúdo sobre esse tema por lá. E o nosso site também, caleb.co, tem mais coisa lá no blog, que eu acho que pode ser interessante vocês darem uma olhadinha. Mas a gente também está à disposição para responder as perguntas de vocês aqui, é só mandar por mensagem direta que a gente continua essa conversa. Então é isso, pessoal. Boa noite, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente e até a próxima na semana que vem. Obrigado, pessoal. Fiquem seguros. Se puderem, fiquem em casa. Obedeçam às normas do governo local de vocês. E espero que essas novidades continuem e que vocês gerenciem marcas com muito propósito, com um saldo muito positivo para a humanidade. É isso que todo mundo precisa e que todo mundo quer ver acontecer. É só querer. Um abraço para todo mundo e boa noite. Um abraço, Obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau.